A tentativa de videoaula, porque a gente está nessa época aí de quarentena, é importante a gente ficar em casa, isolado, e eu tive, né, alguns alunos que mandaram e-mail, estava com problemas de entendimento. Eu sei que é complicado, né, essa matéria é um pouquinho difícil no primeiro momento de entender só na leitura, na interpretação. É interessante ter, né, esse contato aí. Então, estou tentando fazer esse vídeo para dar essa forcinha aí, né? Pra gente tentar seguir aí, né? Fica em casa, assista em casa e é nóis. Bom, hoje o assunto é classificação de sistemas, né? Primeira coisa, é a primeira vez que a gente vai falar de sistemas, a gente então só falou de sinais nas aulas presenciais e a gente entendeu como que, eu espero ter entendido, né? Como que a gente faz a representação de sinais em séries, né? Decomposição, em série de Taylor, série de Fourier, com alguns sinais típicos do tipo degrau, impulso, sinal gate e tudo mais. Então hoje a gente vai deixar um pouquinho de sinais, vai começar a trabalhar com sistemas e logo logo as coisas vão todas se misturarem. Então o que é um sistema, né? Estou colocando aqui, né, minha letra maravilhosa, continua, né? Como que seria uma representação de sistemas que a gente vai utilizar, né? Então, seria o sistema, eu represento como esse bloquinho G, de caligráfico, que recebe um sinal de entrada X e gera um sinal de saída Y, né? Então, por exemplo, uma tensão no motor que gera a velocidade do motor, né? Uma vazão de entrada que gera um nível num tanque e assim por diante, né? Vários exemplos que a gente já discutiu em aula. E a gente vai representar matematicamente usando essa notação. Então, a saída ela é o resultado da aplicação do x no sistema G. Essa aqui é a relação entrada e saída que a gente chama, que eu chamo particularmente, que é a primeira representação de sistemas que a gente vai ver de uma série de outras representações, né? Então, o primeiro passo nosso é entender um pouquinho melhor esses sistemas. Por que classificar sistemas? A gente classifica sistemas basicamente para a gente saber qual que é, ter uma noção de qual que é a dificuldade de um sistema, né? Se eu sei categorizar, se ele é linear, eu uso esse tipo de técnica para análise, para controle, né? Então é para a gente saber o tamanho do problema, basicamente, e saber qual que é a melhor forma de lidar com ele. E a gente separa em cinco categorias: linearidade, invariância no tempo, causalidade, memória e bibiostabilidade. Então, a ideia seria a gente entender o que são as cinco categorias, né? Então, primeiro começando com a linearidade. Então o sistema vai ser linear se ele satisfizer o princípio da superposição, ou seja, se eu jogar no sistema uma combinação de entradas, isso aqui é um 2, tá? Uma combinação linear de entradas, se ele gerar respectiva combinação linear de saídas, então quer dizer que ele é linear, né? Ou seja, vamos supor que eu joguei um x1, gerou um y1. Aí vamos supor que no outro momento eu joguei um x2 e gerou um y2, né? Então, a questão da linearidade é responder se, caso eu aplicar agora uma combinação linear dessas duas entradas individuais, a minha saída vai ser a combinação linear das saídas individuais. Se ele atender esse requisito, então ele é um sistema linear. A linearidade é importante porque a gente consegue quebrar nosso problema grande em partes menores. Então, se eu sei, vamos supor que eu tenho um sinal todo maluco entrando no sistema. Se eu sei como que se comporta esse pequeno sinal, pequeno não é um termo muito bom, mas vocês entenderam, né? Se eu souber como se comporta o meu sistema, esses sinais individuais, se ele for linear, eu vou saber como ele se comporta essa combinação toda. Ou seja, se eu conseguir decompor o sinal maluco numa série, né, numa soma ponderada de sinais individuais, e eu souber como que se comporta o sistema para cada uma dessas funções base, eu vou saber como se comporta o sistema como um todo. Por isso que linearidade é tão importante. Ele quebra o problema grande em problemas menores, né? Se ele tem essa capacidade, então, legal, é um problema mais fácil de se lidar, né? Então, vamos ver como que a gente verifica. A verificação de linearidade é verificar se esta igualdade é válida sempre, né? Para todo tempo. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo divertido aqui. Y igual a x quadrado. Está sujo aqui, né? Então, vocês veem que estou super profissional, né? Então, y igual a x quadrado, né? Como é que a gente faz essa verificação? Primeiro, né, tem várias abordagens, eu vou mostrar que eu uso, mas vocês podem ficar livres para usar qualquer uma.
né? Vamos supor que eu queira, né? A primeira coisa que eu obtenho são essas, né, respostas individuais. Então, o que acontece se eu jogar um x1? Se eu jogar um x1 no meu sistema, x1, socorro, né? Isso aqui tá ruim. x1 de t, né? Vamos supor que ele vai gerar um y1 de t, que é o x1 de t ao quadrado, né? O que faz esse sistema? Ele pega a entrada e eleva ao quadrado, faz simplesmente essa entrada. Então, se eu joguei o x1, ele vai pegar o x1 e levar ao quadrado. Vamos supor que agora eu jogue um x2, um x2 de t, isso não é didático, ficar riscando coisas, né? O pessoal da pedagogia me perdoe. Então, se eu jogar um x2, o que ele vai fazer? Vai levar ao quadrado, simples assim. A pergunta é, se eu jogar agora uma combinação de entradas, eu vou ter a combinação das saídas individuais? Né? Então, tem que verificar se, quando aplico isso aqui, então vamos colocar aqui, o que seria a aplicação nesse sistema do C1x1 de t mais C2x2 de t. Né? Seria, né, esse sistema faz o quê? Pega a entrada, isso aqui, né, não coloquei aqui, mas isso aqui que é a representação GX de t para este exemplo. Eu jogo essa entrada nesse sistema, gera essa saída, que é a entrada ao quadrado. Então, eu joguei x1, x1 quadrado. Joguei x2, x2 ao quadrado. Se eu jogar agora C1x1 mais C2, x2, o que vai gerar esse sistema? Vai ser tudo isso aqui ao quadrado. Todo esse monstrinho ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a C1x1 de t, todo aquele monstrinho ao quadrado. C2 de t ao quadrado. Muito bem. Ao quadrado. Tá. Né? Subiu a caneta vermelha. Tá, bom, beleza. A pergunta é, isso aqui é igual a eu fazer a soma, combinação linear das saídas individuais, ou seja, C1y de t, C1, que é x1 de t ao quadrado, mais C2y2 de t, C2x2 de t ao quadrado. Isso aqui é igual? Né? Na verdade, não, né? Porque o quadrado da soma não é a soma dos quadrados, né? Nem a combinação linear. Então, esse sistema não é linear. Né? Porque elevar ao quadrado não é uma operação linear. O quadrado da soma não é a soma dos quadrados. Né? Então, a verificação é basicamente isso. Você obtém as saídas individuais e compara se jogar uma combinação de entradas vai gerar a mesma combinação de saídas. Né? Pegando para outro exemplo aqui, y de t igual a tx de t. O que faz esse sistema? Né? O que é essa representação do sistema aqui? Ele pega a entrada e multiplica por t. Né? Não sei qual sentido físico, mas ele faz isso. Então, né? O que acontece se eu jogar um x1 de t? A saída vai ser o y de t, vai ser tx1 de t. Pega a entrada e multiplica por t. Se eu jogar um x2 de t, a saída y2 de t, né, vai ser igual a tx2 de t. Sucesso. Né? Agora, o que acontece se eu jogar nesse sistema G a combinação linear de entradas? Profissional, esse negócio ficar segurando o celular. Então, e o que esse sistema faz? Pega a entrada e multiplica por t. Então, vou pegar a entrada e multiplicar por t. Vai ser t dessa maravilha toda. x1 de t mais t. Desculpa, gente. Né? Efeitos sonoros, né? Devido à edição, muito bom. E a pergunta é, isso que é igual a eu pegar a combinação linear dessa saída com esta saída, ou seja, C1 tx1 de t mais C2 tx2 de t. Né? Neste caso, esse sistema, essa igualdade é válida, porque se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ter exatamente essa igualdade aqui. Então, sim, ele é linear. Eba! Muito bem, essa é a linearidade. Bom, o segundo critério é o critério da invariância no tempo. Ó, didático, hein? O pessoal do Telecurso 2000 pira. Tô velho citando o Telecurso 2000. Invariância no tempo. Qual que é a ideia da invariância no tempo? A ideia é verificar se, quando eu aplico uma entrada deslocada no tempo, eu vou gerar a mesma saída também deslocada no tempo.
né? Ou seja, né, a ideia é, se eu jogar uma saída agora, vamos jogar uma saída ótima. Se eu jogar uma entrada agora, eu vou obter uma saída, beleza? A pergunta é, se eu jogar essa mesma entrada daqui a 10 horas, a mesma entrada daqui a 10 horas, né? A igual a 10 horas. Será que eu vou obter a mesma saída daqui a 10 horas? Né? Se isso acontecer, ou seja, o comportamento não mudou conforme passou o tempo, o mesmo x vai gerar sempre o mesmo y, é claro que vai depender do tempo que eu apliquei na minha entrada, né? Se esse x sempre gerar esse y, quer dizer que a dinâmica não mudou, quer dizer que o meu sistema é invariante no tempo, a dinâmica está sempre, né, do mesmo jeito, né? Então, assim como a linearidade, a verificação da invariância no tempo é basicamente ver se essa igualdade é válida. Sistemas variantes no tempo são sistemas, por exemplo, sistemas com aerodinâmica, avião, que a dinâmica depende da massa, a massa vai mudando com o tempo conforme ele vai consumindo combustível, né? Variância no tempo, o seu sistema ele depende de luz, isso depende da temperatura, é uma forma indireta de variância no tempo, né? Normalmente a gente não considera isso como variante no tempo, mas depende da forma que você modela, né? Então essas são dinâmicas variantes no tempo. Então vamos fazer o exemplo, acho que o exemplo mais fácil para entender seria esse aqui, né? Então vou verificar essas duas coisas, né? O que é o y de t? É o tx de t, né? Então é a entrada multiplicado pelo tempo. Se eu fizer y de t menos a, o que eu faço aqui? Y de t menos a é simplesmente vou trocar tudo que é t por t menos a, né? Então vai ficar aqui t menos a, x de t menos a. Troquei tudo que é t por t menos a. Simples assim. Peguei a saída e desloquei no tempo. Legal. Aí a pergunta é, isso aqui é igual... Nossa, que bela interrogação. É igual a eu pegar a entrada, deslocar e depois jogar no meu sistema? Né? Ou seja, né, aqui eu estou mudando só o argumento da minha entrada. Né? Aqui eu estou aplicando o argumento da entrada, vou jogar x de t menos a no sistema. O que esse sistema faz? Pega a entrada e multiplica por t. Então, ele vai pegar a minha entrada, x de t menos a, e multiplicar por t. Ou seja, né, quando eu aplico a entrada deslocada, eu mudo só o argumento da entrada. Quando eu desloco a saída, eu vou mudar tudo que é t. Né? Então, como esse sistema, essa igualdade não é válida para todo t, para todo a, então esse sistema, como isso aqui não é válido, esse sistema ele é variante no tempo. Muito que bem. 12 minutos de vídeo, se eu depois perder isso aqui, eu tô lascado. Né? Um outro exemplo de variância no tempo, né, ou de sistema invariante no tempo, é esse aqui. Ele é um pouquinho mais chatinho de entender, mas vamos lá. Quando eu multiplico, então o que esse sistema faz? Ele pega a minha entrada e faz uma contração no tempo, né? Ele faz uma contração de 2, um fator de 2 no tempo, né? Então, se eu verificar, vou jogar o y de t menos a, o que eu faço? Eu vou trocar tudo que é t por t menos a. Então, isso aqui vai dar x de 2, t menos a. Troquei tudo que é t por t menos a. Né? Muito bem. Agora, eu vou comparar isso aqui com a aplicação de x de t menos a. Que vai ser o quê? Eu jogar t menos a no meu sistema. Né? O que o sistema faz? Pega a entrada e contrai de 2. Então, ele vai pegar a entrada, t menos a, e contrair de 2. Né? Ou seja, né, quando eu faço a mudança na saída, eu troco todos os t's por t menos a. Eu troco t por t menos a. Simples assim. Né? Quando eu faço o deslocamento e depois a contração, né, tem aquela ordem sempre, se desloca, contrai, da coisa diferente, eu vou trocar só o argumento da entrada, ou melhor, eu vou pegar o meu x de t e eu vou jogar menos a na frente. Então, eu vou pegar a minha expressão da saída e simplesmente jogar o menos a na frente. Né? Então, independente do que acontece, pego todo o argumento da minha entrada aqui e coloco o menos a na frente, que é diferente de trocar o t por t menos a. Então, esse sistema aqui também é variante no tempo. Variante no tempo. Ele vai depender de quando que eu apliquei a minha entrada. Né? Por que é interessante saber se tem uma variante e invariante no tempo? É pela facilidade mesmo de lidar com ele, de analisar, de controlar. Se a dinâmica é sempre do mesmo jeito, independente de qual momento você está analisando, ele vai ser mais fácil de lidar com o controle, a análise e tudo mais. Se a dinâmica dele vai mudando conforme passa o tempo, já fica mais difícil fazer esse controle. As técnicas de controle são mais
complicadas. O... ah, É o bom de gravar o vídeo que a gente esquece as coisas e depois se lembra, né? Então, tecnicamente, todo sistema físico tem uma certa variância no tempo, né? Se você pega um sistema mecânico, ele vai ter um desgaste, né? Pega um sistema elétrico, você vai ter uma resistência variando, uma capacitância que vai mudando conforme passa o tempo. Mas essa variação de desgaste, às vezes, é tão lenta que, para fazer o controle, no caso geral, vale a pena você considerar ele como invariante no tempo, né? Você faz essa suposição. Tipo a galera da física lá, que considera tudo no vácuo, sem atrito, barra infinita e tudo mais. E a gente faz essa consideração. Então, se o sistema for invariante no tempo, ele é mais fácil de lidar, né? Então, é por isso que é importante fazer essa classificação. Vamos para a terceira classificação. A partir daqui, né? Fica um pouquinho, né, diferente a análise, né? Mas que é a análise da causalidade. Quando que o sistema é causal? O sistema é causal se a saída não depender da entrada em instantes futuros, né? Ou seja, o sistema segue uma relação de causa e efeito, né? A saída que eu estou observando é porque houve uma entrada excitando essa saída, né? Qual é o tipo de sistema que não é causal? O sistema físico, né? Se vocês pensarem bastante, vocês não vão achar nenhum sistema físico que seja não causal, né? Todo sistema físico é causal, porque a gente usa, né, uma realidade aí, que modelos newtonianos que seguem relações de causa e efeito, né? Não tem nenhum sistema que, por exemplo, eu vou jogar uma entrada daqui a 10 segundos e o sistema já começa a agir. Tipo, lá, o Cristiano vai apertar o botão daqui a 10 segundos, então já vou começar a reagir agora. Não tem nenhum sistema que faz isso aqui. É claro que tem modelos que tentam fazer previsões, predições de sinais. Mesmo assim, são aproximações de coisas que você acha que vão acontecer, né? Por exemplo, modelos que tentam otimizar a questão de bolsa, de valores, enfim, tentam fazer uma predição do que acontece, né? Então, a análise ela é razoavelmente simples, mas ela pode ser um pouquinho confusa, né? Dependendo do que você entendeu ou não, né? E análise, né? Como eu tenho que comparar o instante da entrada com o instante da saída, eu comparo argumento da entrada com o argumento da saída. Então, o argumento da entrada não pode ser nunca maior do que o argumento da saída, né? Isso quer dizer que a saída no tempo t está dependendo da entrada daqui a 2 segundos, por exemplo, né? Isso não pode acontecer, isso aqui não é causal, né? Então, a ideia é você comparar o argumento da entrada com o argumento da saída, né? Se tiver algum valor de t, algum valor em que o argumento é maior do que o da saída, então ele não é causal. Se isso aqui, o argumento da entrada for sempre menor do que o argumento da saída, ou igual, menor ou igual, quer dizer que é igual, no caso, a saída instantânea, tudo bem, né? Um exemplo, vamos pular um pouquinho, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Esse tema aqui, no caso, ele é causal, porque o argumento da saída ocorre no mesmo tempo que o argumento da entrada, né? Ah, mas tem esse T mais 1 aqui. Tudo bem, né? Tipo, eu sei que, por exemplo, no instante 10, isso aqui vai ser 11x de 10. Só que eu não preciso saber a entrada no 11. Eu sei que daqui a um segundo vai ser um segundo. Mas não preciso saber a entrada daqui a um segundo. Então, por isso que a análise é comparar argumento da entrada com argumento da saída. Nesse caso, T é sempre igual a T. Perfeito. Então, esse sistema ele é causal. Maravilhoso. Causal tem uma noção de sistema ser fisicamente realizável, fisicamente factível. Se você fez um modelo de sistema, seu modelo não é causal, seu modelo está com um problema ali, né? Porque se ele for baseado num sistema físico, principalmente, né? Porque o sistema físico nunca a saída vai estar acontecendo por causa de uma entrada que ainda vai acontecer, né? Então, é basicamente essa ideia, né? De ser fisicamente realizável o sistema. Por isso que é interessante analisar a causalidade, né? Esse exemplo aqui, xt igual a 2t, é fácil de enxergar que ele não é causal, porque, por exemplo, no tempo 1 segundo, ele vai depender do x igual a 2. Então, às vezes é interessante você jogar valores de tempo, por exemplo, para t igual a 1, para t igual a 1, isso aqui quer dizer que y de 1 é igual a x de 2. Né? Ou seja, a saída no tempo 1 segundo vai depender da entrada no instante 2 segundos, e que não é causal. Né? Tá querendo viajar para o futuro, né? E esse tema aqui é sempre a pegadinha que a galera adora, né? Que é y de t igual a x de menos t, né? Se eu jogar, por exemplo, t igual a 1 segundo,
né? Isso quer dizer que y de 1 vai ser igual a x de menos 1. Que tudo bem, menos 1 está antes de 1, quer dizer que a saída no tempo 1 está dependendo da entrada menos 1 segundo. Né? Então, legal. Só que, e se eu jogar t igual a... Oh, ficou 3 igual aqui. Igual a menos 1. Né? Então, quer dizer que y, safados, y de menos 1 vai ser igual a x de 1. Ou seja, 1... Ah, 2 parênteses, estou com atraso aqui. Ou seja, né, a saída no instante menos 1 está dependendo da entrada em 1. Como 1 é maior do que menos 1, ele não é causal. Né? A entrada está dependendo de um tempo maior do que a saída, então não é causal. Né? Qual que é o sentido de tempo negativo? Né? A interpretação normalmente que a gente usa é que é um tempo que está ocorrendo antes do nosso instante inicial de observação. A gente, normalmente, principalmente para sistema invariante no tempo, a gente considera que instante zero é o tempo inicial de observação e para trás disso é o que a gente não está observando. Esse caso é um sistema meio estranho, né? Mas ele não é fisicamente realizável mesmo, já que ele não é causal, então tá tudo certo. Ou não, não espero. Né? A análise de memória, sistema ter memória ou não, é simples e é muito parecido com causalidade. O sistema ele é sem memória se a saída depende da entrada apenas no instante atual. Né? Então, y de t só pode depender da entrada no instante x de t. Né? Os dois têm que ter... Você também faz uma comparação argumento a argumento, mas os argumentos têm que ser sempre iguais. Né? No maior nem menor. Então, por exemplo, esse sistema aqui, ele possui memória. Porque possui memória. Porque a saída y depende da entrada num instante diferente do instante atual. Né? Em instantes diferentes, desculpa, de tempo. Né? X de t, y de t depende de x de t mais 2. Então ele possui memória. Ah, a memória do futuro. É estranho, mas essa é a definição matemática, então tá tudo certo. Muita gente pergunta, então quer dizer, se o sistema não for causal, então ele possui memória. Sim, sistemas não causais possuem memória. Né? Eu fico sempre ressabiado de, já nesse primeiro momento, ficar mostrando essas implicações, porque isso pode confundir vocês. Eu prefiro que vocês entendam as definições e depois vocês vão entendendo as relações que dá uma certa velocidade na compreensão dos problemas, na resolução de exercício, mas no momento, primeiro momento, tenta evitar fazer essas relações, depois vocês mandam bala. O sistema que não é causal sempre tem memória. Se o sistema ele for causal, pode ser que ele tenha ou não memória, então é difícil, às vezes, você ficar decorando tudo isso, e a ideia não é decorar, a ideia é entender mesmo. Né? E esse sistema aqui, no caso, y de t depende da entrada só no x de t, então ele não possui memória. Então, ele não possui memória. Eu não preciso ficar armazenando o que acontece na entrada por um tempo. Memória é uma das 5 classificações, ela é menos interessante, para falar a verdade, na minha opinião pessoal, e porque ela dá uma ideia basicamente de custo. Então, o que é memória no sistema? Se eu tenho elementos armazenadores de energia, então quer dizer que eu vou ter uma memória associada no meu sistema. Por exemplo, mola, no sistema massa-mola, amortecedor, são elementos armazenadores de energia, então eles vão dar dinâmicas com memória. Sistemas, circuitos com capacitores e indutores. Capacitor e indutor são elementos que armazenam energia, então eles vão possuir memória. Eles vão guardar um pouquinho da energia do sistema por um tempo. E quanto mais memória você precisar do sistema, maior o custo físico para fazer ele, no sentido bem amplo e ruim que eu estou falando aqui. Sistemas digitais fica um pouco mais claro isso, que você tem literalmente o conceito de memória digital, mas a gente não está falando de sistemas discretos aqui, de sistemas digitais, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Por fim, a última classificação é a importantíssima, maravilhosa, famosa biboestabilidade. Biboestabilidade, o que é? Bibo vem da sigla Bounded Input, Bounded Output, arrasando no inglês aí, e que significa que entradas limitadas geram saídas limitadas, Ou seja, Bounded Input, entradas limitadas, Bounded Output, saídas limitadas. São limitadas em amplitude, tá? Você vai olhar a amplitude do sinal, a ordenada, Pode ser que tenha duração infinita para todo o tempo pertencente aos reais, inclusive negativo.
né? Então, você vai comparar a amplitude da entrada com a amplitude da saída. Se para toda entrada limitada, ou seja, eu suponho, minha hipótese é que eu estou jogando uma entrada limitada em amplitude. Essa é a minha hipótese, considero isso. Eu verifico se a saída é limitada em amplitude também, né? Então, por exemplo, esse sistema aqui, y de t igual a x de t ao quadrado. Esse é um sistema que é biboestável. Ele é bibo. Por quê? Porque por maior que seja a minha saída, né, se minha entrada for limitada, minha saída também vai ser limitada. Vamos supor que minha entrada eu limito a 10, minha saída vai estar limitada a 100. Se ela está limitada a 1000, ela vai estar... A entrada foi limitada a 1000, a saída vai estar limitada a 1 milhão. 1 milhão? Isso, 1 milhão. Também, estou errado. Né? Se a entrada é limitada a 1 milhão, sei lá como que vai ser esse nome aqui. Mas, basicamente, por maior que seja minha saída, supondo que minha entrada é limitada, porque eu tenho que fazer essa suposição em amplitude, a minha saída também vai ser sempre limitada. Então, você sempre verifica, se meu x está entre menos A e A, por exemplo, né? A e B, valores limitados, né? Se meu sistema, meu x de t, vamos supor meu x de t, vamos fazer um desenho aqui. Ah, peraí, gente, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Vamos pegar canetas aqui. Peraí, galera, né? Socorro, aí. Então, vamos supor que eu tenho um sistema que eu sei que a entrada está limitada, por exemplo, entre A e menos A. Esses são os limites em amplitude da minha entrada. É qualquer coisa que está dentro desse troço aqui. Estou supondo que ele é limitado. Então, minha saída vai estar, nesse caso, vai estar limitado. Muito reto. E maravilhosa a escala em A quadrado. Então, eu levo ao quadrado, estou supondo sinais reais aqui, né? Então vai ser sempre positivo. Vai estar limitado ali, maravilhoso. Essa aqui é a saída y de t. Então, entradas limitadas em amplitude vai gerar saídas limitadas em amplitudes. Ele é biboestável, muito bem. A estabilidade, ela é uma característica que é um objetivo nosso de controle. Eu desejo que os sistemas sejam estáveis. Toda vez que você for controlar um sistema, seu objetivo é que ele seja estável, né? Primeiro, depois você faz o resto, né? Definição de controle, a gente não discutiu ainda, né? Basicamente fazer com que o sistema se comporte da maneira que você desejar. Mas, primeiro, para ele fazer isso, ele tem que ser estável. Ele não pode ser malucão, né? Sair por aí caindo, explodindo, né? Basicamente, essa ideia de biboestabilidade, né? Agora, um sistema como esse aqui, y de t igual a x de t, né? Que a gente sabe que é linear, que é variante no tempo, e causal não possui memória, né? Ele é um sistema que não é biboestável, né? Por quê? Porque eu estou supondo que minha entrada é limitada em amplitude. Eba! Só que meu tempo não é limitado. Meu tempo ele pode ir para o infinito. Então, vamos supor que eu jogue minha entrada 1. Né? Vou desenhar aqui. Meu x de t é igual a 1. Né? Então, meu x de t é simplesmente igual a 1. O que vai ser minha saída? Vai ser 1. O que vai ser minha saída? T vezes 1. Ou seja, minha saída resultante desse sistema vai ser t vezes 1, ou seja, a reta de inclinação 1, que é uma coisa infinita. Né? Vai para o infinito conforme t tem de infinito. Ele não está limitado em amplitude, não tem limitação nenhuma. Então, eu joguei uma entrada super limitada em amplitude e gerou uma... Joguei uma entrada super limitada em amplitude e gerou uma saída infinita, né? Podendo ir para o infinito, ilimitada em amplitude. Então, isso que é biboestabilidade. Então, eu verifico os elementos da minha relação entrada e saída, supondo que x é uma coisa finita. Né? Isso aqui é finito, isso aqui é infinito. Então, é isso aí. Bom, então basicamente isso, tá? São 5 categorias de sistemas: linearidade, invariância no tempo, causalidade, memória e biboestabilidade. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, tá? Então, valeu, galera. Até mais.